hoje vai ser um conteúdo bem prático, né, sobre negociação. E isso que eu vou passar aqui não é o que eu aprendi na teoria quando a gente leu ou ouviu alguém falando. Isso aqui é o que eu faço em clínicas odontológicas, inclusive já fiz na nossa clínica, já fiz em outras clínicas que foram clientes e a gente precisou ir até lá, ou por alguma consultoria que a gente tivesse prestando, ou por uma clínica que contratou a gente para inauguração e a gente esteve lá no projeto desde o início. Então, aqui é como eu faço as negociações. Eu já fiz bastante negociação com o paciente. Então, em alguns momentos vai ter plantão na nossa clínica, vai ter alguma ação, ou a dentista até então, que ficava por essa parte, não pôde ir, tem uma agenda cheia de avaliação, não é incomum que eu vá até lá, a dentista faça avaliação, leve o paciente até a outra sala e eu negocio com ele. Então é isso que eu vou passar, como é que funciona a minha negociação, como é que eu estruturo ela, como é que eu transformo as avaliações das redes sociais em fechamento. Então a ideia aqui é passar de uma forma prática um quase script que a gente tem. Vocês vão ver que eu vou passar um script, mas que ele não é só fala A, fala B, e você chega na venda, tem outras coisas por trás. Então, a primeira coisa que eu acredito que todo mundo tem que ter na hora de fechar é você precisa ter mira, você precisa olhar para algum ponto e você precisa saber aonde você quer chegar. Então, primeiro ponto, a taxa média hoje do mercado, ela é de 45%, e somando pacientes que vêm de todas as fontes, seja indicação, seja rede social, seja Google Meu Negócio, ou alguma outra ação de marketing que vocês façam. A taxa média ela é 45%. E aí eu sempre pergunto qual que é a taxa de vocês. Vocês precisam saber esse número, que através desse número a gente vai conseguir ajudar vocês a chegar num resultado final. Vocês falam, ó, minha taxa hoje é essa, eu preciso melhorar, ou minha taxa tá boa. Se a taxa hoje tiver de 60% de fechamento em cima de avaliação de rede social, você briga com a nossa equipe para te levar mais oportunidade. Você não precisa melhorar o fechamento. Se a taxa estiver de 15% de avaliação de rede social, claro que ainda tem o que a gente possa fazer nos anúncios, no atendimento, sempre tem. Mas é importante que a taxa evolui. Então, hoje, a primeira pergunta que vocês têm que responder aí na cabeça de vocês é: qual é a sua taxa? Não sei, a gente pode te ajudar, você pode chamar o pessoal para te ajudar a descobrir, ou você pode ir também nos sistemas descobrir. E uma outra taxa de mercado é que, na média, os dentistas perdem R$150 mil ou mais de consultas que foram feitas e não foram convertidas. E 150 mil é muito dinheiro, por isso é importante a gente sempre estar olhando para essa parte do fechamento. E como o Matheus falou, eu sou da equipe comercial, provavelmente se vocês não falaram comigo, vocês falaram com alguém da minha equipe, que é também cheia de Matheus, então vocês provavelmente falaram com eles, e o comum que a gente mais ouve é: eu tenho 80% de fechamento. E aí a pergunta que a gente sempre faz é: de onde vêm os seus fechamentos? E a maioria das respostas é indicação. E é um ponto muito importante para a gente saber qual canal tem qual conversão. Então hoje na nossa clínica a gente busca uma conversão de 85% dos pacientes de indicação. Enquanto na rede social a gente busca uma taxa maior que 40%. Das parcerias que a gente busca uma taxa de 50%. E a gente soma todas essas taxas para ter a conversão total da clínica, mas a gente também divide por onde veio cada cliente e por onde eu estou com aquela taxa de conversão. Isso porque às vezes eu vou colocar na minha meta que eu preciso de 45% total de conversão, mas a indicação está me carregando para cima esse número. E eu vou achar que está tudo bem na negociação. Só que se eu estivesse olhando para ela de forma separada, eu chegaria no número que, na verdade, eu estou com 100% na indicação, o que é excelente, mas estou com 15% na rede social, o que é ruim. Então é importante você saber qual a taxa sua geral, qual taxa sua geral você quer chegar e qual taxa de cada canal de aquisição. E não basta nenhuma empresa no mundo basta ter um canal só de aquisição. Não dá para a gente depender só da rede social, não dá para depender só de indicação, não dá para só depender dessas duas. Se você tem essas duas rodando bem, vai atrás da terceira, da quarta, da quinta, que pode ser parceria. Se você já está muito bem da rede social, investe um valor alto, pode ser rádio, pode ser outdoor. Busque sempre novos canais de aquisição para que você tenha
todos os ovos separados em várias cestas. Tem uma cesta só, também é, com certeza, uma previsão que eu faço. Você depende de todo mundo, de um canal só de aquisição, em alguma hora isso vai ser um problema. Seja porque o Mark Zuckerberg tropeça num fio e o Facebook cai, a página bloqueia, a BM acontece não sei o que, isso faz parte do dia a dia, ou porque choveu muito e aí você depende de novas avaliações que vem de uma distância grande. Então é muito importante variar. Isso a gente faz e recomendo para todo mundo. Então vamos lá, indo para a prática agora. Antes da gente falar sobre o roteiro de negociação, a gente precisa entender algumas coisas sobre o paciente. Então a primeira coisa, se a gente ainda não sabe disso, isso é para a vida. Toda decisão que a gente toma, ela é emocional. Desde o primeiro momento, o paciente decide com a emoção. Ele justifica com o racional. A gente também faz isso. A gente decide 100% com o emocional e a gente justifica através do racional. Por que eu preciso saber disso? Porque se eu sei disso, eu não tento falar com o racional exclusivamente da pessoa. Não é só porque eu tenho a melhor forma de pagamento, só porque eu divido o implante, até um cliente está pedindo anúncio agora de 84 vezes, divide o implante até 84 vezes, não é só por isso que ele vai fechar, porque a decisão ela não é só racional, não é só se cabe no bolso, ela é uma decisão emocional. O segundo ponto é que o paciente ele precisa ser mais ouvido do que ouvir. Então, durante todo o processo de negociação, a gente tem que mais ouvir, tem que mais vezes ou fazer o paciente falar do que a gente explicar. Se você fizer uma negociação e nessa negociação você falar 80% do tempo, a chance dele fechar é baixa, principalmente se for da rede social. De indicação, muitas vezes o seu outro paciente já convenceu ele. Se for um paciente de rede social, você precisa escutar mais do que ser ouvido. O terceiro ponto é que a confiança ela é primordial para a rede social. Então, a gente tem uma cliente, inclusive a gente estava agora no final de semana, que falou para a gente, olha, a partir do momento que o paciente clicou no meu anúncio, eu entendo ele como um paciente fechado, porque ele já me comprou, porque ele já confiou. A confiança, ela é imprescindível para vocês conseguirem fechar. Se o paciente não confiar no anúncio, se o paciente não confiar no que ele está vendo, ele com certeza não compra. E o quarto ponto importante para vocês pensarem também sobre a psicologia do paciente é que a comunicação não verbal importa muito. Para onde seus ombros estão apontando, o que você está fazendo com a mão, onde está posicionada a cadeira dele. Isso tudo faz muita diferença. Passando algumas dicas rápidas sobre isso, nunca deixa ele com visão para a porta é sempre nas costas, porque senão ele já vai pensar sempre na saída, ele vai olhar para a fuga. Então, de preferência, a porta nas costas. Nunca mexa demais a mão enquanto ele estiver falando. Se você não sabe o que fazer com a mão, existe uma técnica que muita gente usa para isso, que é a cúpula do poder, que é fazer assim com as mãos. A partir do momento que você faz assim com a mão, o seu ombro abre, o seu espaço corporal aumenta, você passa mais confiança. Então, não sei o que eu fazer com a mão, faz a cúpula do poder, faz assim e apoia na mão, na mesa, que você vai conseguir já ter uma postura que vai agradar o psicológico do seu paciente. E, por último, os seus ombros sempre virados, o seu corpo, né, o seu pé apontando para o paciente, independente se ele está cruzado, se ele está vendo seu pé ou não, você aponta os seus ombros e os seus pés para ele, que com certeza ele vai entender que você está prestando atenção. Ah, isso faz diferença? O seu paciente acha que não, mas no subconsciente dele faz muita diferença. Como a gente falou aqui, o primeiro ponto, a decisão, ela é emocional, muitas vezes de coisa que não é a gente que está pensando sobre isso, mas é o corpo dele que está lendo. Então vamos lá, mais na prática, o nosso roteiro de venda. Como que eu vendo quando eu vou lá nas nossas clínicas fazer a negociação? Primeira parte, eu gero rapport com ele. Então eu estabeleço uma conexão, eu entendo e crio empatia. Essa parte, no meu roteiro de vendas, vai durar em torno de 60%, 70% do tempo que eu passo falando com ele. Então, o que eu mais gasto tempo é gerando rapport. Até eu sempre conto a história, o Matheus, acho que a maioria aqui não ouviu, mas o Matheus já está cansado de ouvir. Toda vez que a gente faz negociação, eu conto a mesma história. Foi um paciente, eu me conecto muito com quem gosta de futebol, tem filho e tem empresa.
isso são os 3 pontos que eu mais me conecto. Sempre que o paciente me dá uma abertura em um desses 3 pontos, eu exploro muito bem esse ponto, a ponto de fazer ele esquecer que ele está negociando comigo para fechar alguma coisa no dentista. Eu foco muito em gerar uma conexão com ele e em ele gostar de mim, que a decisão é emocional, não é racional. Então, se o cara fala de futebol, fala de filho ou fala de empresa, eu me conecto com ele. E uma vez eu estava negociando em Santa Cruz do Rio Pardo, ele chegou de moto, era o paciente das 5h45, 6h30 tinha Corinthians e Palmeiras. Eu queria muito ver o jogo, ele era corintiano também, então a gente se conectou muito bem. E ele precisava fechar comigo naquele dia, que era a inauguração da clínica, eu tinha meta para bater. Ele estava de moto, estava chovendo, ele foi lá buscar o dinheiro e voltou antes do jogo na chuva. Por que ele voltou? Ah, porque o meu preço foi o melhor? Não sei que outros preços ele tinha, mas porque ele se conectou muito comigo. E ainda eu consegui usar o jogo como escassez. Falei, pô, mas você vai lá, mas não demora que eu preciso ir ao jogo. E eu só vou poder ver o jogo se você voltar. Então, esse rapport é o que tem que ocupar a maior parte da conversa com o paciente na hora de negociar. Mais do que a explicação, mais do que o reforço da transformação e muito mais do que a negociação. Então, para não perder o fio da meada, o roteiro é rapport a maioria do tempo. Passamos pelo rapport, geramos conexão, criamos empatia. Então, a pessoa, ela gosta da gente primeiro como pessoa, depois como dentista, ou como negociador, ou como clínica. A gente vai para uma explicação clara. E aqui é o segundo lugar que eu mais vou gastar tempo com ele. Tanto que quando eu fui negociar, minha maior preocupação era sempre entender bem o suficiente do procedimento para explicar ao paciente. Se eu tenho alguma dúvida, eu que não sou dentista, se eu tenho alguma dúvida sobre isso, eu vejo que é um tratamento que não está no que eu sei ali, que eu, obviamente, eu sei muito menos que dentista sobre isso, eu peço para o dentista ficar ali comigo. Porque a explicação ela precisa ser muito clara e ela precisa ser entendida pelo paciente. Explicação clara não é clara para quem explica, é clara para quem escuta. Então a gente precisa sentir no paciente, no olhar dele, que não ficou nenhuma dúvida. Ah, Vitor, mas eu pergunto se ele ficou com alguma dúvida, ele fala que não. Claro que não. Por que ele não fala que ele teve dúvida? Porque a partir do momento que eu falo que eu não entendi, eu estou numa posição de vulnerabilidade e eu estou me achando burro. Eu estou achando que eu não sei de nada, então na hora que eu falo que eu não entendo, eu me coloco nessa posição, e é uma posição que a gente tende a escapar. Então o paciente vai falar que não entendeu? Não vai falar. Como é que a gente vai saber isso? Pela cara dele. Então o movimento, obviamente, se ele sacudir a cabeça de um lado para o outro, como fazendo não, ele não está entendendo. Ele pode falar que ele entendeu, ele não está. Você repete de novo, explica novamente para ele sobre o plano de tratamento. E aí explicar de uma forma muito clara tudo que vai ser feito para ele. Ele precisa entender. Só a hora, como você vai saber que ele entendeu? Ele vai entender na hora que ele fazer uma pergunta que está certa, que essa pergunta ele vai querer fazer. A hora que ele sente que ele entendeu, para ele confirmar que aquilo que ele entendeu, ele vai te fazer uma pergunta. Então, então quer dizer que vai ser assim? Então vai ser isso? Então primeiro eu faço esse? Isso é muito importante. E nessa hora também é onde a gente cria o plano de ação do tratamento dele. Então, ele tem que fazer ali, pegar o mais simples possível para eu não me complicar aqui falando com um monte de dentista. Ele vai colocar o aparelho e ele tem que fazer a limpeza antes, uma restauração, depois ele coloca o aparelho e por fim ele faz o clareamento. Eu vou separar todas essas etapas para ele, eu vou dizer quanto tempo demora, eu vou dizer como que vai ser feito, se é mais de um dentista, qual o dentista que vai fazer. Eu vou explicar tudo isso tintim por tintim, porque até mesmo se o valor ficar alto para ele, eu já preparei ele para uma possível fracionação dessa negociação, para que primeiro ele vai ter que fazer então ele pode pagar primeiro esse, depois aquele. Então, nesse momento, eu também já estou preparando ele para isso. Então, explica com muito detalhe. A gente só avança do rapport quando tiver entendimento que gerou conexão. Se você avançou, faz 1 hora que eu estou aqui, ele não gerou conexão, eu não vou fechar ele, eu não preciso, você pode passar o resto mais rápido, que a chance dele fechar é baixa. Eu só passo do rapport quando eu gerei conexão e eu só passo da explicação quando ele realmente entendeu, quando eu senti que ele entendeu. Enquanto eu não senti que ele entendeu, eu continuo explicando para ele de forma diferente, uso alguma coisa diferente para explicar. Depois disso, eu vou para o reforço da transformação, ou seja, o que ele vai ganhar com isso.
Porque no final, se a gente puder perguntar para quem está nos vendendo, eu vou perguntar, mas tá, por que eu tenho que comprar isso? O que eu ganho com isso? Porque a gente sempre quer ganhar alguma coisa. Então existe uma etapa nessa negociação que é o reforço da transformação, que é o que vai mudar na vida dele para ele fazer esse tratamento. Se ele saiu da casa dele, se ele clicou num anúncio, ele agendou um horário, ele se deslocou até a clínica, algum interesse em mudar algo ele tem. Se no rapport eu peguei isso que ele quer mudar, no reforço da transformação eu falo disso de novo com ele. Se eu não peguei isso dele, vai ser muito difícil eu explicar. Então eu uso antes e depois, eu mostro outras coisas para ele que vão mostrar por que ele precisa fazer isso. Então eu preciso mostrar o impacto positivo. E a negociação, é claro que ela precisa acontecer para que o processo de venda seja efetivo, mas eu estou o tempo todo na hora de passar preço, deixando muito claro para ele, Matheus, isso aqui é um detalhe. Então, se ele estiver muito ansioso e perguntar de preço para mim na fase de rapport ou na explicação, eu vou sempre reforçar, Matheus, isso é só um detalhe. Isso a gente dá um jeito, porque as clínicas hoje, se vocês não têm a Prospecta, tem parceiros que podem ajudar em forma de pagamento, podem ajudar cartão de crédito recorrente. A gente tem várias soluções para isso. E vocês podem pedir ali para o Matheus ou para alguém da nossa equipe te passar, mas a negociação ela é um detalhe. Se o cara fechou comigo, ele fechou antes de eu chegar em como é que ele paga e quanto é que custa. Se a gente conseguir trazer o quanto é que custa para um detalhe, você fecha o cara. Se a gente deixar esse cara para decidir na hora do preço, a chance de eu fechar é muito baixa, porque sempre tem alguém cobrando mais barato. É igual agora que saiu a parte do CFO falando sobre marketing, propaganda, que pode anunciar isso, pode anunciar aquilo. A gente, na hora que saiu, todos os sócios, a gente entrou numa discussão, entramos numa videochamada para falar, pô, o que a gente vai falar disso para os clientes? Amanhã todo mundo já vai estar perguntando para a gente. E a gente tem outras agências, inclusive em modelos que não tem um órgão regulador, que não deixa eu fazer propaganda de um determinado tipo. Ela deixa eu fazer do jeito que eu quiser, mas nem sempre é inteligente eu colocar valor. Porque valor vai acontecer o que aconteceu com o laser. O laser era uma sessão de graça para você ver, é 2 de graça, é 3 de graça, é uma por 79, uma por 19, uma 9,90 e ninguém no mercado mais está conseguindo ganhar dinheiro com isso, porque é um mercado que ficou prostituído. E a mesma coisa vai acontecer se a gente só pensar no paciente, se ele fecha ou não por valor. Ele fecha ou não pela decisão emocional de se ele gostou e sentiu confiança no que está sendo apresentado. Muito mais por isso do que pelo valor que a gente está mostrando para ele. Então, a todo momento eu deixo claro que a negociação é um detalhe, que a gente pode resolver isso, que a gente dá um jeito, porque eu tenho forma de pagamento, você pode pagar um primeiro, fazer primeiro a restauração, depois a limpeza, você me paga esses dois, depois você me paga a entrada do aparelho, e por último você me acerta o clareamento, e a gente divide isso, tem como fazer isso, mas isso é um detalhe. Primeiro eu preciso saber se ele quer fazer e se ele precisa fazer. Porque se ele não quiser fazer, ele está só querendo saber, isso já aconteceu comigo, do paciente estar na minha frente, eu começar a tentar gerar rapport, ele falou, cara, eu não vou fechar, eu só estava curioso para saber quanto é que custa, hoje não dói, eu não tenho a mínima prioridade de fazer isso. Falei, pô, beleza, aqui funciona assim, custa tanto, você pode fazer dessa forma. Ele, obrigado, e foi embora. E eu também não perdi o meu tempo e gastei o tempo de negociação com outra pessoa. Então, entrando um pouco mais no rapport, como é que a gente pensa para gerar rapport? E essa eu acho que é a parte mais difícil de todas para a gente conseguir, e é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Primeira coisa, eu preciso pensar no ambiente. A sala precisa estar com uma leve musiquinha, mas assim, muito leve, o suficiente para não ficar aquele silêncio ensurdecedor, mas com uma musiquinha para dar um ambiente acolhedor. É importante que a cadeira que ele esteja seja confortável, que ele não tenha muitas distrações, então não adianta eu ter uma TV passando alguma coisa que não for proposital no alcance da visão dele, que se tiver isso, ele não vai prestar atenção em mim, ele vai prestar atenção na televisão. E muito importante, pessoal, temperatura. Temperatura é uma coisa que eu gosto de uma sala fria, o Matheus prefere uma sala mais quente. Se eu estiver numa sala quente, isso me incomoda muito. Se o Matheus estiver numa sala fria, isso incomoda muito ele. E se o paciente entrar na sua sala e estiver frio, ele não gostar de frio, ele vai querer sair dali o mais rápido possível, porque ele está sentindo frio. E a gente, como brasileiro que não gosta de incomodar, não vamos virar para a pessoa e falar, olha, tá muito frio, você pode mexer na temperatura, por favor. Isso muito dificilmente acontece. Então é muito importante prestar atenção na temperatura.
E muitas vezes, se você não souber, pergunta para o paciente se está bom, se quer menos vento, e percebe também olhando para ele se ele está com frio, se ele não está, e aí você mexe no ar-condicionado. Você precisa, né, oferecer um conforto, isso antes da avaliação, para que ele já entre na sala gostando. Então, sempre água, café, ou alguém perguntando, né, pô, se a pessoa, enfim, estava na chuva, se ela quer informar onde é que é o banheiro. Esse tipo de coisa ajuda muito, porque ele vai chegar na clínica muito ansioso. É normal, a gente vai comprar alguma coisa, a gente está ansioso, e a gente precisa tirar essa ansiedade dele, precisa acalmar ele. Como é que a gente acalma? Uma das técnicas que eu sempre que eu estou na clínica, eu reforço com o pessoal que eles vão fazer, é todo mundo falar onde fica o banheiro. E todo mundo faz a mesma piadinha. Olha, eu tô te falando onde fica o banheiro, porque todo mundo passar por você vai te oferecer água, e se você aceitar, você vai precisar saber onde é o banheiro. Isso vai deixando ele mais tranquilo, vai acalmando antes ele chegar na sala. De preferência, eu passo pela sala de espera antes dele entrar na avaliação, para pelo menos ele ver o meu rosto, porque não vai ser o primeiro contato dele comigo na hora de negociar. Eu vou lá e converso alguma coisa com a secretária, vou lá tomar água e assisto o que estiver passando na televisão 2, 3 minutos, para ele já se acostumar com a minha imagem, não ser a primeira vez que ele me vê. Isso também é muito importante. Então, oferecer o conforto, ter um ambiente acolhedor. Como você sabe que o rapport está funcionando durante a conversa? Pelo gesto dele. Se ele é uma pessoa que olha demais para o lado, está procurando a porta, isso é um sinal de fuga, ele quer sair de dentro da avaliação, ele não está se sentindo confortável. Se ele compartilha informação pessoal, então quem tem filho, tem sobrinho, gosta de falar sobre criança, esse é um dos assuntos que mais é fácil de gerar rapport, principalmente se você é mãe, você é pai, está falando com alguém que é mãe ou é pai, né? A gente pode ficar horas falando sobre filho, perguntando a idade, se o seu filho é mais velho do que o da pessoa, você pode dar dicas para ele. Se o filho dele é mais velho que o seu, você pode pedir dicas para ele. Isso gera muito rapport. Se ele faz pergunta e interage, o principal jeito que eu meço o rapport da pessoa é se ele está interagindo comigo. Não pode ser uma conversa única, igual eu falei lá atrás. Não pode ficar 80% do tempo falando. Aqui, por exemplo, eu não estou gerando rapport nenhum com vocês. Eu não estou ouvindo, eu só estou falando. Então é muito difícil que vocês saiam daqui e pensem, nossa, o Vitor, como ele é legal. Vocês podem sair daqui pensando, pô, gostei do conteúdo, mas como ele é legal é muito difícil, porque eu não estou conversando com vocês, vocês não estão falando. A gente gosta mais de falar do que ser ouvido. Quando a gente pensa isso de forma consciente, eu preciso que o meu paciente mais fale do que me ouça. Então, se ele faz perguntas, se ele interage, se eu faço uma pergunta e a resposta não é sim, não, talvez, se ele trabalha essa resposta, se ele me conta coisas, eu sei que o meu rapport está funcionando. E o quarto pilar, contato visual. A gente precisa manter um contato visual. Como eu expliquei da cúpula do poder, que é juntar todas as pontas do dedo e colocar em cima da mesa, você vai ter uma postura boa e você vai ter o contato visual direto com ele. Evita olhar para o lado, porque na hora que você olha para o lado, isso causa uma sensação de que você não está prestando atenção e demonstra de verdade o interesse no que ele está falando. Isso quer dizer que você vai se interessar na vida dele? Não, você é interessado em ouvir o que ele está falando. Isso para a gente é muito importante na hora da negociação, demonstrar de verdade o interesse com aquela pessoa que está ali na sua frente e evitar algo que possa interromper. Então, assim, para alguém interromper a avaliação na hora que ela está acontecendo, a negociação na hora que ela está acontecendo, precisa ser extremamente urgente. Se puder esperar a avaliação acabar, espera. A menos seja para entrar para oferecer algo, então o paciente pediu uma água e a pessoa vai entrar, isso é importante, mas fora isso, não desvie em nenhum momento. É assim que a gente vai gerar o rapport, mas principalmente na hora da conversa, perguntando sobre ele, sobre a vida dele, conversando com ele sobre o quê? Qualquer coisa que vocês consigam ficar conversando. Isso é mais importante do que o que ele está fazendo ali naquele momento, até para baixar a ansiedade dele e ele esquecer que ele está numa clínica odontológica. Porque clínica odontológica não é prazeroso para ninguém. Nenhum paciente olha e fala, uhul, vou na clínica odontológica. Ninguém vai, assim, ou pouquíssimas pessoas vão. Então a gente precisa saber disso, precisa transformar aquele momento em um momento em que ele não lembra que ele está ali para negociar. Então ele se desarma, ele fica mais calmo, ele fica menos ansioso, ele procura menos a fuga e assim você consegue uma negociação muito mais efetiva.
A parte do plano de tratamento, que é o segundo pilar da nossa negociação, onde eu vou falar para ele de forma muito clara o que acontece, eu vou começar sempre falando sobre um caso similar. Então, eu preciso ter em mãos, organizado uma pasta do computador de alguma forma, ou dentro da minha cabeça, se eu for muito bom de memória, eu preciso saber de casos que aconteceram. O que acontece normalmente? Na hora que a dentista está avaliando e ela está preenchendo no computador, o que vai ser colocado, assim que ela terminar o que precisa ser feito no paciente, ela me manda isso, ou escrito no WhatsApp, ou ela atualiza dentro do sistema, mas ela faz a informação chegar para eu já buscar casos semelhantes ao dele. Porque a coisa que mais dá certeza para mim que vai resolver é se eu souber de outra pessoa que já resolveu. Por isso a gente consome muita coisa por indicação. Porque eu tenho um amigo que passou pelo mesmo problema, que conseguiu uma solução, e eu vou atrás dessa mesma solução para eu não ter que errar. Então eu busco sempre casos similares. Então, Matheus, lembra do... Você não conhece o Carlos, mas o Carlos tinha aqui a restauração para fazer, e depois ele ia fazer a limpeza, e depois ele ia fazer o aparelho, e por último ele ia fazer o clareamento. E olha como é que foi o resultado dele. E, obviamente, se é uma pessoa mais jovem, busca um caso mais jovem. Se é uma pessoa mais velha, busca um caso mais velho. Que o que mais acontece, principalmente quando é uma pessoa mais velha, que você mostra um caso mais de uma pessoa mais nova, ela fala, eu nessa idade também era assim. E isso acaba com o seu argumento. Então é muito bacana você já se preparar e já ter casos similares e contar essa história das transformações. Principalmente se você conhece o caso, você fala com detalhes, isso dá uma segurança muito grande para o paciente. Depois de eu mostrar um caso similar, então antes de eu explicar o que eu vou fazer, eu mostro para ele como é que ele fica, para ele já projetar lá na frente qual que é aquele desejo dele em ficar com um sorriso mais bonito, com um sorriso mais alinhado e não sentir dor, para ele já se imaginar nessa situação. E aí eu vou para a parte dos procedimentos. Por quê? O mais importante é como ele vai se sentir no final. Depois é os procedimentos que eu vou realizar, precisa estar muito claro para ele. Então, qual procedimento vai ser feito, como que ele é feito esse procedimento, principalmente se o paciente falar que não gosta muito de dentista, é porque ele tem medo. O medo é quando eu não conheço. É muito, se eu tenho medo do que eu não conheço, do que eu já conheço, normalmente é dor. Porque eu já sei que aquilo vai me doer. Se eu não sei que vai me doer, é o medo do desconhecido, eu não sei do que se trata. Então, o meu cérebro fica incendiado com a ideia do que isso pode acontecer. Então, explica com muita calma como é que é feito o procedimento, em quanto tempo esse procedimento é feito, e deixa ele muito seguro do que vai acontecer. De uma forma com que outros lugares não deixaram, porque tinham tempo para avaliação, ou porque não tiveram esse cuidado de mostrar para ele com calma o que iria acontecer. No terceiro passo, eu coloco um cronograma. Então, se ele vai primeiro fazer a restauração do 17, é uma restauração de 2 faces, ela é feita de uma vez, com cerca de 70 minutos na clínica. Nesse momento, ele vai vir para a clínica só fazer a restauração, e aí depois ele volta para fazer a limpeza, ou não, ele vai fazer os dois no mesmo dia, ou ele pode ser feito no mesmo dia, mas também pode ser feito em dia separado. Eu mostro todas as possibilidades para o paciente. Depois que ele comprou o meu rapport, eu já estou amigo dele, e que eu já mirei ele no depois, né? Então, hoje ele é o antes, eu já mirei ele no depois, no que vai acontecer. Isso aqui eu só estou explicando para ele a jornada. Eu já conquistei a confiança, eu já mostrei que a gente vai sair do ponto A e para o ponto B, como é que ele vai ser no ponto B, e agora eu vou explicar a estrada, né, por onde eu vou passar, quais curvas eu vou fazer, e aí eu mostro para ele esse cronograma de uma forma muito clara. Então ele pode ser feito em um dia, pode ser feito em um mês, pode demorar um ano, ou pode ser feito em um mês, mas também pode ser feito em 2 dias, depende da agenda dele. Então eu deixo nesse momento isso muito claro para ele. E por último, eu tiro dúvida. É impossível que você explicando para alguém que não tem o mínimo de conhecimento, todos os procedimentos, todo o cronograma, essa pessoa não tenha nenhuma dúvida. Então aqui você vai estar medindo também se ela tem dúvida, e obviamente olhando para o gestual corporal dela, olhando para o que ela está fazendo com a cabeça, ela está fazendo sim, se ela está fazendo não. Isso é outra dica muito importante, tá, pessoal? Para você mostrar que você está prestando atenção no que a pessoa está falando, é muito importante que você acene a cabeça de forma positiva, mesmo que seja um movimento bem curto. Isso dá uma sensação para outra pessoa de que você está vendo e está concordando com ela.
mesmo seja ela contando algo da vida dela, o que você não tem como discordar, mas é importante que você sempre balance de forma positiva e tome cuidado para nunca fazer assim, porque ela pode não perceber o sinal negativo, mas o corpo dela com certeza percebe, sem o racional dela perceber. Então chegamos no cronograma, passamos, a gente só avança quando o paciente tiver entendido tudo que a gente falou, tiver completamente esclarecido e saber que é isso que ele quer. Porque aí vai fazer sentido para mim e para a próxima fase, que é o porquê ele precisa fazer. Então eu mostrei para ele um primeiro passo de como é que vai ser o depois dele, eu mostrei ali o que ele vai ganhar com aquilo. Então ele vai ganhar um sorriso melhor, ele vai perder a dor, mas durante o cronograma que eu passei para ele, durante a explicação do tratamento, eu dei muita informação e ele esqueceu. Então eu reforço de novo por que ele vai fazer. Então ele vai ter uma transformação de vida, ele vai ter um sorriso muda a carreira, ele vai ter uma autoestima melhor, você vai descrever para ele como é que isso vai mudar a vida dele, de acordo com o que você entendeu dele no rapport. Depois que a gente explicar a mudança de vida, a gente vai explicar por que é nessa clínica que ele precisa fazer. Então, que diferencial você tem que as outras clínicas não têm, que faz total diferença para ele resolver o problema dele. Você precisa passar por isso, porque eu reforço o que ele teve de dúvida, eu já tirei todas as dúvidas dele, eu reforço depois que ele vai ter a transformação que ele vai receber. Eu explico para ele porque essa transformação vai acontecer aqui, é porque eu sou especialista na área, é porque eu tenho pouco cliente, então quer dizer que eu presto muita atenção, ou é porque eu tenho muito cliente que eu posso dar certeza para ele que eu resolvo o caso dele, aí você pode também, junto com a nossa equipe, descobrir esses melhores argumentos para o seu caso, mas você precisa ter eles muito claro de por que você é a escolha certa. Explicamos por que é a escolha certa, volto de novo, de preferência para outro caso, de onde o problema foi resolvido, em quanto tempo foi resolvido, por que foi resolvido. Então é muito importante a gente reforçar isso novamente antes de chegar na parte da negociação. E aí, claro, explicar também a excelência de atendimento que a sua equipe tem desde o primeiro contato com ele, que não vai ser só no primeiro contato, que vai ser o tempo todo, que ele pode voltar na clínica quantas vezes ele quiser, que todo mundo vai mostrar onde é que é a porta do banheiro e vai oferecer água para ele. Isso é muito importante para ele ter confiança. E aí, pessoal, a gente vai para a negociação. Eu nem coloquei aqui um slide específico para negociação, então aqui a gente já vai falar de meta. Por que eu não coloquei? Porque a negociação ela é um detalhe para ser resolvido na hora com o paciente. Ela é só um detalhe, ela não é o que mais importa, não é forma de pagamento, não é quanto custa que faz. Tanto que a gente tem clientes aqui que com a mesma propaganda, o mesmo atendimento, o mesmo volume de pessoas que chegam, fecham tickets médios completamente diferentes. Não é sobre o público que eu alcanço no anúncio, é sobre como é a negociação dele, como é o momento de acolhimento, como é a partir do momento que o cliente chega, o paciente chega dentro da clínica. Então a negociação ela é um detalhe. E aí, claro, o que é importante você estar munido na negociação para conseguir fazer ela da melhor forma possível? Meios de pagamento e você precisa ser criativo. Então, já negociei com um paciente que eu precisei dar um pequeno desconto, nunca dou muitos descontos, mas dar um pequeno desconto para ele fechar a vista. Já precisei ter uma maquininha que passasse em 25 vezes, que inclusive a maquininha passava em até 36, mas eu precisei passar em 25 vezes do cartão de crédito. Já negociei com um paciente que eu precisei ser criativo. Eu precisei de uma entrada dele no dia para começar a parte clínica, eu precisei que na próxima vez que ele voltasse, ele passasse o cartão para fazer a prótese, e a gente tem que ser criativo nessa hora. Então, ali, junto com o Matheus e com toda a nossa equipe, a Letícia, a Joyce, vocês vão ter formas de pagamento. Então, a gente vai conectar vocês com parceiros que vão fazer em 48, tem a maquininha de saúde service que ajuda, tem várias coisas que podem ajudar você nessa negociação, um cartão recorrente. Você precisa ter todas essas armas, mas na hora, como é que ele vai pagar? Essa é uma decisão dele. E quando você jogar essa decisão para ele, vocês vão ser surpreendidos. Porque várias vezes eu olhei paciente e falei, esse paciente eu vou ter que ser criativo para fechar ele. Ele vai ter que dar uma entrada para mim hoje, isso é negociável, sempre no dia tem que ter alguma coisa
para ele fechar no dia, fechar amanhã, deixar um sinal, às vezes nem seja um valor simbólico, mas é importante que ele deixe algo no dia. Mas eu pensei, putz, eu vou ter que fazer, inclusive isso aconteceu em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, a gente estava lá num plantão de uma clínica, o paciente foi avaliado para fazer protocolo superior e inferior enxerto. O dentista chegou para mim com uma folhinha que na hora que eu fiz as contas eu falei, meu Deus do céu, como é que esse paciente vai pagar isso? Olhei para a cara do paciente, julguei, eu estava errado, e comecei a conversar com ele, gerei rapport, expliquei o tratamento, fiz todos os reforços possíveis. Na hora que chegou, eu perguntei, como é que você quer pagar? Ele falou, eu pago à vista. Eu falei, puta, o cara mentindo para mim, né? Vai pagar, acho que tinha dado 34 mil reais à vista. Eu falei, tá bom, você paga à vista, como que você paga? Você quer me fazer uma TED? Ele falou, não, eu vou buscar o dinheiro, eu volto mais tarde. Aí eu falei, não posso virar paciente e falar, você tá mentindo? Eu falei, tá bom, tudo bem. Cheguei na recepção e falei, esse aí não volta não. À tarde ele volta, né, muito comum em cidadezinha pequena, ele volta com esse valor, 32, 34 mil, algo assim, em dinheiro. Isso tudo porque eu perguntei para ele, porque se dependesse do meu julgamento, eu já estava montando a teia do Homem-Aranha de como é que ele ia pagar isso, para que ele conseguisse, como é que ele começava, por onde a gente começava a primeira, era 2 protocolos, então não tinha nem começa por um, depois você faz o outro, porque de qualquer forma o valor ia ser alto. Então, na hora da negociação, o que é importante? Ela é um detalhe pequeno que a gente resolve. E aí cabe a gente, negociador, ter armas para resolver e principalmente criatividade. Então, você pode me pagar isso, ter ideia do quanto custa aquele procedimento, né? Quanto custa para você realizar ele, para você saber quantos por cento de entrada você precisa. Realiza muitos clientes da nossa clínica são desconfiados e realizam o primeiro com a gente. Porque eles querem ver como é que vai ser, eles têm medo de dentista, querem saber se não vai doer. Então é muito importante que a negociação ela seja só um detalhe para ser resolvido na hora do pagamento. Mas o importante é que eu gerei rapport, que eu expliquei, que ele gostou, que ele quer fazer comigo. E aí, em segundo, a gente vê como é que ele paga isso. E a gente chega a um consenso. Por isso é importante também ter fluxo de caixa para conseguir fazer isso. É importante que você tenha. Assim você vai conseguir fechar muito mais pacientes. Se você precisar que todo mundo pague à vista, ou que todo mundo passe o cartão e você antecipe, vai ser muito difícil que você tenha margem para negociar. Agora, se eu tenho um fluxo de caixa, eu consigo pedir 30% para ele agora e na volta ele me paga os 50%, tem paciente que vai receber por semana, trabalha de garçom, trabalha de barman, ou é chefe de cozinha, mas ele trabalha de quinta a sábado e recebe na segunda e faz o procedimento. Então você pode encaixar ali de uma forma com que ele consiga pagar para você. E aí é muito importante também, no final de tudo isso, né? Então a gente já fez toda a negociação, a gente já chegou. É importante que a gente tenha um acompanhamento muito forte em cima dos indicadores. Quais indicadores eu recomendo que vocês acompanhem? Então, claro, o principal, ele é a taxa de conversão, e essa taxa, ela tem que ser avaliada semanalmente. Quantos pacientes foram naquela semana, quantos eu fechei, qual que é a minha taxa de fechamento. Então, o meu objetivo é ter 75% mais. Eu preciso acompanhar isso o tempo todo com o paciente. Segunda taxa importante, ticket médio. Isso todo mês eu avalio. Por que essa mensal e não semanal? Porque o ticket médio, um paciente fecha protocolo, influencia muito no meu ticket médio. Então, às vezes, eu fechar ele na semana, que eu fui mais para clínico geral, que eu avaliei te fecha mais clínico geral, com certeza vai derrubar meu ticket médio. Então, eu avalio sempre de forma mensal. O tempo de decisão, então é normal que o paciente fique em follow-up. Hoje a gente trabalha com 2 taxas, a de fechamento na hora e a de fechamento através do follow-up, porque o paciente nem sempre vai tomar a decisão na hora, ele vai na hora pagar, às vezes ele vai pedir para pensar, e aí a gente tem sempre 2 taxas, que é quantos pacientes que eu fecho na hora e quantos eu fecho depois. Na nossa clínica, a maioria dos pacientes, ele é fechado de 1 a 2 dias depois da avaliação. Ele volta para mim no WhatsApp e fala, então eu vou querer iniciar assim e me manda o Pix. Esse é o que mais acontece. Então, qual que é o tempo até eu tomar essa decisão? Porque eu sabendo disso, é mais fácil de eu medir se a minha taxa de fechamento. Não adianta eu falar, fechar os meus números no dia 30, se eu sei que dia 1 e dia 2, vários pacientes vão voltar para fechar comigo. Então, eu preciso saber o tempo de decisão por paciente
E aí sim eu vou ter a média de tempo de decisão. Ah, eu quero que eles fechem em menos tempo, eu demoro 7 dias, é preciso também ter uma meta. E claro, se vocês não fazem, é muito importante que façam, e a gente, como agência de marketing, tem sugestão para vocês de pesquisa de NPS, que é a satisfação do paciente. É muito importante vocês medirem, fazerem esse NPS, medirem a satisfação dos pacientes, porque assim vocês vão muitas vezes com aquela simples taxinha de sugestão e insistindo para que os pacientes preencham, vocês vão pegar 1, 2, 3 gaps que tem na clínica que vocês não sabiam, que ninguém falava. Tem um exemplo de uma clínica que a gente foi fazer uma consultoria e, pô, eu ia lá, tá, a clínica estava tudo certo, parecia tudo lindo, mas o paciente não fechava, não fechava, não fechava. O que a gente fez? Chegamos no dono da clínica e falamos, dono, pede para um amigo seu que não tem nada a ver com o seu negócio vir aqui, passar como um cliente oculto por dentro da clínica. Fez isso e a gente descobriu. O maior problema é que quando o dono chegava, quando eu, o consultor, cheguei na clínica, a recepcionista levantava e era muito simpática. Quando chegou esse cliente oculto de um amigo do dono, ela foi mal educada. E, obviamente, se a recepcionista, a secretária da sua clínica é mal educada, a chance de alguém fechar ela é quase nula. Então a gente descobriu isso. E aí, claro, a cada negociação que você tiver, você vai começar a identificar padrão, faça uma reflexão sobre essa negociação. Então, putz, eu fiz isso aqui, essa teia de aranha que eu montei, ela está funcionando muito bem, vários pacientes fecham, ou não, essa teia de aranha que não funciona, eu preciso montar uma outra aqui. É muito importante que vocês façam isso. E, claro, a partir disso, implemente melhorias para dentro do seu negócio. E concluindo esse nosso breve treinamento sobre negociação, a avaliação ela é fundamental, então sem você ter novas avaliações, você não tem fechamento, então é preciso investir num processo estruturado para isso, seja com a gente fazendo, né, de ponta a ponta até o comparecimento, seja com a sua equipe fazendo vídeos personalizados, vídeo mostrando onde é a clínica, localização fixa, Google Meu Negócio bem atualizado com várias avaliações, isso é importante para você conseguir ter uma taxa de fechamento. A conversão, ela é o objetivo, então a gente precisa o tempo todo estar de olho nas nossas taxas de conversão, tá estabelecendo as metas e crescendo ela, e aí, claro, você pode comparar com o seu próprio setor, com outras clínicas. A gente tem bastante números, então a gente consegue também te dar esse benchmark em cima do que você está tendo de taxa, onde pode melhorar. A venda, ela é uma ciência, a venda ela é emocional, ela não é racional, então a gente precisa ter metodologia, ou nossa própria, desenvolvida, ou de outras pessoas, ou fazendo a de outras pessoas e melhorando para a nossa própria, a gente precisa ter treinamento constante para a equipe, para ajudar a gente a vender lá dentro da sala. A gente precisa estudar para isso, não é o dom, ninguém nasceu vendedor. A diferença é que muitas pessoas eram filhas de comerciante e estudaram venda sem querer desde que eram pequeno. Mas é importante que a gente tenha essa ciência e que a gente consiga dominar ela. E por último, a frase que o Matheus falou ali no comecinho, só existe uma profissão no mundo, só existe a profissão de vendedor. Por que eu falo isso? Você está com o seu cônjuge decidindo que filme vocês vão ver. Nesse momento, você está vendendo para ele a ideia de qual é o melhor filme. Qualquer decisão que você vai tomar com outra pessoa, se você vai chamar um amigo para ir na academia, você está vendendo a ideia de ir na academia para o seu amigo. Então, eu brinco que só existe essa profissão no mundo, todas as outras vêm depois. Todo mundo precisa vender, vocês têm um negócio que precisa com certeza vender, eu sei que a gente tem um também, e ele precisa vender para continuar existindo. Então, abraçar esse papel de vendedor, ele é essencial. Todo mundo é vendedor, seja da sua solução, do seu conhecimento ou das suas habilidades. Fechou, é isso? É isso, era isso que eu queria passar. Eu vou disponibilizar depois também o material, e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Boa. É isso, pessoal. A gente sempre deixa um espacinho, né, para perguntas e tudo mais. É igual o Vitor falou ali na reunião, né? É impossível, assim como na avaliação, você explicar tudo bem detalhado, né? Vocês não terem nenhuma dúvida, né? A gente faz justamente um espaço aberto aqui, lembrando que não é uma escola, não tem certo e errado. É um tempo que a gente tira realmente para ajudar vocês, né? Porque a gente, no caso, se preocupa em trazer algum conteúdo que seja relevante para vocês, e não adianta vocês ficarem com dúvida, chegar lá na frente do paciente ou da oportunidade que vocês têm
né, e de repente travar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone aí ou colocar aqui no chat, tá? Fiquem à vontade, que esse tempo ele é para vocês, tá? Eu vou puxar a fila aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida já, mas vou puxar alguma fila aqui que talvez algumas pessoas tenham, né? Mas primeiro de tudo, só para finalizar a introdução ali do conteúdo, né? Vamos lá, deixa eu só. Ah, boa. Pode sim, Andrei. Depois eu aciono vocês ali, tá? Assim, gente, eu gosto sempre de falar que na negociação a gente só tem uma única chance, né? Então, o paciente ali de rede social, tá? Ou até mesmo aquele de indicação, quando a gente tem uma oportunidade na clínica, eu gosto sempre de pensar que eu só tenho aquela oportunidade, tá? Eu gosto sempre de pensar que se esse paciente sair, né, eu não vou ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão nesse paciente. Então, eu gosto sempre de trabalhar o máximo que eu posso para conseguir sempre aumentar a minha chance de conseguir ter um fechamento, de conseguir estar próximo do sim. Porque o Vitor, vocês não conseguem obrigar o paciente a fechar. Assim como eu, a nossa equipe, a gente não consegue obrigar o paciente a ir. Mas o que está no nosso controle? As engrenagens, o processo. Então, igual o Victor falou, se tem algo, né, e ele falou um monte de itens ali que vai auxiliar vocês a conseguir ficar mais próximo do sim, cabe a mim fazer, porque quanto mais elementos a gente conseguir trabalhar para colocar em prática e ficar mais próximo do sim, melhor, né, isso vai te ajudar. Então, gosto sempre de trabalhar esses pontos, entendendo, né, que então eu sempre tenho apenas uma única chance de converter esse paciente, porque às vezes se ele sair e não fechar, somente 20% que volta. Então, olha aí o que acontece, né? Então, trabalhem o máximo que vocês podem para garantir que esteja tudo certo ali naquela, para receber aquela primeira avaliação, aquela oportunidade, tá? Todo mundo tem objeção, então a gente tem objeção, vocês, né, quando vieram falar com a gente, apresentaram objeções e hoje vocês estão aqui. Então é normal, a objeção para a gente, na verdade, ela é importante, tá? A objeção, na verdade, é um sinal de interesse. Vai depender de como você interpreta ela. Vai ter gente que vai receber uma objeção e vai, né, às vezes já desistir. Vai ter gente que vai receber uma objeção e vai entender aquilo como um sinal de interesse, né, como um sinal de fato de, meu, que bom que esse paciente está perguntando, porque no caso mostra então que ele me escutou, mostra que ele tem interesse em saber mais, né, mostra que no caso ele quer saber como é que funciona. Estranho seria se ele não tivesse nada, né, talvez seria um paciente ali que de repente daria um tipo de problema, enfim, então Tem todo um mundo tem ponto, objeção. Matheus, na objeção, que eu sempre falo, que tem a objeção padrão. Então, aquela objeção que todo paciente tem, que é igual. Todo mundo tem a mesma objeção. Então, todo mundo que vai na Casa Bahia está só dando uma olhadinha. Essa é a objeção padrão. E a objeção verdadeira, ela vem quando o prospect que está do outro lado, ele fala algo como, mas sabe o que é? Mas é que, na hora que vem, ele antecede isso, é que aí ele vai soltar a objeção real, que é realmente o porquê. Ah, eu vou ver se eu tenho condições. Isso não é uma objeção real. A objeção real de valor é, olha, que eu recebo semanalmente. Aí eu tenho uma objeção de verdade para quebrar. E o importante também é a gente não comprar a objeção do paciente. Se a gente aceitar aquela objeção que ele está falando, aí que a gente não vai conseguir superar ela. Claro, se possível, é importante antecipar as objeções dele, mas muitas vezes isso não dá certo. Então a gente não pode comprar ela e buscar sempre a objeção verdadeira, não a objeção padrão do só tô dando uma olhadinha. Se todo vendedor Casas Bahia parasse no só tô dando uma olhadinha, ninguém comprava. Boa, boa. Não, e é normal, né, o paciente ter uma objeção, apresentar algum tipo de dificuldade, e às vezes também não. Então vai ter pessoas que às vezes vão ter vergonha. Então, em vez dele falar alguma coisa, de tentar negociar, de tentar pedir alguma informação, às vezes a pessoa vai simplesmente falar não, no caso, só com não escondido, né? Ah, vou pensar, vou falar com a minha esposa, mas na verdade, né, talvez ele só não esteja 100% confiante ali, ou às vezes tem algo, né, que ele ficou em dúvida e às vezes está com vergonha, né? Porque vai ter muitos pacientes, vou deixar mais para frente. Porque às vezes ele tem vergonha de falar que às vezes ele não tem aquela entrada, né? Ou às vezes o que acontece também, ele fala que está fechado, chega lá no outro setor, lá na recepção, não está fechado, ele já mudou toda a conversa, tá? Então, é importante a gente pensar em todos os tipos de situações que acontecem, para quando acontecer, a gente está pronto.
Agora, se numa dessa, vocês forem pegos de surpresa, às vezes a equipe não tem o preparo, enfim, né? É uma oportunidade ali que às vezes pode sair, tá? Se vocês puderem acompanhar o paciente, eu sempre faço isso. Eu levanto com ele, tá fechado, vou pagar no cartão, beleza. Eu vou conversando com ele de novo sobre o rapport, alguma outra coisa, que não é mais que isso, aí já está decidido que ele vai pagar, e caminho com ele até a recepção, e na recepção ele faz o pagamento, e eu faço a passagem de bastão para a pessoa. Então, eu levo ele até lá e eu explico para a secretária como é que ficou, o que ele vai receber. Claro, isso quando não tem a maquininha dentro da sala. Num plantão, as vendas são muito efetivas e a gente já recebe dentro da sala com o paciente ali mesmo. Boa. Bom, e só para complementar aqui, né, eu gosto sempre também de pensar, poxa, o paciente ele chegou até vocês, então é porque anteriormente alguém não fez o dever de casa bem feito. Em que sentido? Se o paciente tivesse ido numa clínica anteriormente e essa pessoa tivesse esse conhecimento, tivesse colocado em prática, ou seja, tivesse conseguido colocar esse paciente na sua carteira de cliente, gente, as pessoas não gostam de trocar de dentista. Para os pacientes, no caso, né, eles não pensam, nossa, todo mês eu quero ir num dentista diferente. Não funciona assim, a gente normalmente não gosta de trocar, desde que tenha, de fato, né, um bom atendimento, uma boa qualidade, que faça, de fato, o dever de casa bem feito. Porque não é algo legal toda vez a gente colocar a nossa saúde na mão de uma pessoa que a gente não conhece. Então, a gente dá preferência para ficar naquela clínica, porém, tem que fazer o dever de casa bem feito. Então, isso também fica a lição. E diferente de qualquer outro segmento, a gente tem uma facilidade no nosso segmento, no nosso trabalho, porque pensa assim, ó, o paciente, principalmente de rede social, tá? Ele topou, ele viu lá o anúncio de vocês e ele topou se cadastrar na campanha de vocês. Então ele viu aquele anúncio e para ele fez sentido. Algo chamou a atenção dele, algo chamou, né, algo, no caso, ele se interessou. E aí, no caso, esse paciente, ele vai ter, né, de uma dor, ou algo funcional, ou até mesmo algo como para melhorar a estética, vamos dizer assim, ou seja, ele tem um problema, né, e essa pessoa, no caso, então ela se interessou ali no teu anúncio, ela vai evoluir para topar agendar um horário com vocês, então, ou seja, já passou por mais uma etapa. Aí depois disso, além de agendar, ela topou comparecer, ou seja, ela parou a vida inteira para ir na tua clínica, né, que normalmente para muitos pacientes, por mais que sua clínica seja estruturada, bonita, né, cheirosa, enfim, para muitos pacientes é um ambiente hostil. Então, o paciente que chega para vocês, principalmente de rede social, ele passou por todas essas etapas. Então, ele está indo para a sua clínica porque ele tem um problema e você tem a solução. Então, cabe você, né, elevar esse nível de consciência e ir trabalhando dentro desses pontos que o Vitor mencionou aqui, para você conseguir ficar o mais próximo do sim desse paciente. Tá? O paciente, no caso, gente, primeiro para comprar de você, ele tem que gostar de você. Se você pula essa etapa, vai dificultar a tua venda. Foi o que o Vitor falou muito bem. Então, primeiro, para ele comprar de você, ele tem que gostar de você. Por isso que a gente primeiro começa com a conexão ali, com o rapport, para depois evoluir para as outras etapas, tá? Bom, então, alguém, dei aqui essa introdução, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Senão eu vou puxar aqui. Beleza, vou seguir esse aqui só para a gente liberar o Vitor. Bom, o Vitor, no caso, acho que deve acontecer muito com você, né? Mas como que você conduz, por exemplo, ali nos finalmente? Então você explicou tudo bem certinho, tudo, e aí chegou aquela hora de, e aí, vamos fechar? A gente não fala exatamente assim, né? Mas se tem algum gancho, né, que você normalmente coloca ali na hora que você explicou tudo, né, que você passou todo ali para o paciente, tem algum tipo de perguntinha que você coloca, você prefere então dar a entrada no cartão, né, de repente no boleto, enfim, como que fica esse final, assim? Esse finalzinho, ele varia muito de acordo com o que foi conversado, principalmente tempo de tratamento e quando que inicia. Se a gente tiver um tratamento que eu posso realizar no mesmo dia, no dia seguinte, eu uso isso como abordagem. Então, explicando para ele que então ele acerta comigo. Hoje a gente já sai daqui com a data marcada, se possível eu já vejo na agenda e já falo para ele um horário que ele pode vir, para que não seja a pergunta em último caso a gente usa o vamos fechar, mas para evitar essa pergunta, e essa pergunta da possibilidade de não, a pergunta é se ele pode vir amanhã, então ele acerta hoje a entrada, amanhã ele começa fazendo o procedimento tal, de tudo aquilo que a gente já explicou. Então uso muito esse gancho da agenda para gerar escassez nele e conseguir trazer o pagamento para antes.
Boa, perfeito. E com a sua experiência em venda, como que você normalmente quebra uma objeção? Então, claro, tem todos esses pontos que você mencionou aqui, mas quando a objeção ela acontece na tua negociação, ela acontece na tua reunião, ela acontece na tua avaliação, como que normalmente você lida com isso, né? E como que você trabalha para transformar essa objeção em algo que você consiga usar ao seu favor? Pensando na negociação com o paciente, o que normalmente eu tento fazer é pegar essa objeção no rapport. Então, em algum momento do rapport, eu comecei falando com ele sobre filhos, entendi, já vi que ele relaxou, que ele tá tranquilo, a gente começa a falar de dentista, e aí, pô, já pega um medo, já pega dentista é muito caro, e aí ali eu tento quebrar essa objeção, sem ela ser de fato uma objeção. Quando o paciente apresenta como objeção, é mais difícil de você quebrar, porque aí vai ficar mais claro o que você está tentando fazer. Então, se eu consigo pegar antes essa objeção dele, então, pô, você já foi em clínica, você tinha algum dentista, estava tratando de você? Ele, não, é que dentista, para mim, algo comum de ouvir, né, que dentista é uma coisa muito caro. Aí, nessa conversa de rapport, eu falo, não, putz, por isso que aqui na clínica a gente tem a forma XYZ, a gente atende todo tipo de paciente, e a gente costuma fazer dessa forma, que fica bom, que fica um valor bom de entrada, não fica parcela muito alta, e ali eu tento quebrar para ele tirar da cabeça isso. Em geral, a objeção não se quebra, a gente antecipa. Então, conforme você vai fazendo avaliações, já vai pegando quais são as objeções, que 97% das objeções vão ser as mesmas. E aí você tem 3% que realmente você vai quebrar. E aí, sempre que tiver uma objeção, ele apresentou uma objeção, nesse momento ele vai ficar mais rígido, ele vai ficar mais sério, ele vai querer saber qual que é a sua exata resposta para quebrar essa objeção. E aí a gente tenta desmontar o paciente contando alguma história, história não é a história da carochinha, contando algo que aconteceu com a gente, algo que passa sentido naquela pergunta que ele fez, naquela objeção que ele apresentou. E aí, nesse contar de história, no storytelling que a gente cria junto com ele, tentar ir desarmando ele. Porque se você vê que na postura dele ele ficou mais rígido, ele buscou mais a saída, principalmente se ele fez isso aqui, ele virou para o lado, tipo, eu tô saindo, é importante que você, antes de quebrar, você faça ele voltar para você. E aí você percebe muito isso através da linguagem corporal, principalmente para onde os ombros vão apontar. Boa, perfeito. Não, e por isso que é importante a gente ter o máximo de itens que vai nos ajudar, seja depoimento, antes, depois, forma de pagamento, porque quando acontece ou quando tem aquele tipo de situação, a gente consegue estar preparado, né? Excelente. E você não tem duas chances para quebrar a objeção. Então, a objeção não é algo tipo, o paciente falou, aí eu vou pensar e amanhã eu respondo. Você tem que ir ali, e é ali que você vai, enfim, fazendo isso, você vai ganhando experiência e vai aprendendo, vai descobrindo, putz, quando o paciente fala isso aqui, geralmente esse storytelling funciona melhor que aquele outro. Mas se eu ver que ele não está gostando, eu tenho sempre uma carta na manga também para falar disso. Boa. Hoje a gente fala muito que primeiro a gente precisa entender para atender. E tudo basicamente um resumo aqui que a gente está falando é isso, né? A gente precisa ter informação, a gente precisa entender para depois colocar ali em ação. Boa. Bom, e por último, mas não menos importante, muitas pessoas têm às vezes isso interno, né? Porque eles saem da faculdade e não têm esse tipo de conhecimento não só de gestão, precificação, mas da venda também. Então, claro, hoje até muitas coisas mudaram, as faculdades estão se importando um pouco mais com isso, mas muitos dentistas ainda não aprenderam a vender. Então, sai, monta a clínica, conquista o sonho, mas quando vai para a parte prática, tem essa questão que muitas vezes não tem esse preparo, né? Então, como tirar da cabeça que vender é feio, né? Que fazer esse tipo de trabalho, na verdade, você está ajudando o paciente, né? Como que você pode contribuir com isso? Acho que fica uma dica de leitura que vai ajudar bastante, que é o Spin Selling. É um livro que ajuda todo mundo que mexe com vendas a vender, porque ele, de uma forma muito fácil, isso tudo que eu falei aqui, ele também reforça bastante coisa e traz com muito mais detalhes. E acredito que também você acreditando no que você faz, que realmente é bom. O primeiro passo para você vender qualquer coisa é você acreditar que aquilo faz sentido. Se você não acreditar
que o serviço do dentista que está ali dentro da clínica é um bom serviço, a chance de você vender ele é quase zero. Porque você internamente vai se sabotar, o seu subconsciente, sua decisão emocional, que não é só o paciente, a gente também só toma decisão emocional, a gente não vai querer vender algo que a gente não acredita. Então, acho que primeiro é você acreditar que o que você faz é importante para as pessoas, e aí você confiando nisso, naturalmente você vai sair desse escuro de não, eu não preciso vender, e vai entender que sim, você está ajudando a pessoa, principalmente porque a popularização da odontologia para algumas pessoas não é vista da melhor forma. Eu acredito que isso é muito importante. Eu vejo em outros países que às vezes a pessoa nem tem até, pegar um exemplo, tem estado nos Estados Unidos que tem nem 10 dentistas no estado inteiro. Você imagina como é a saúde bucal das pessoas que estão lá? Que todo mundo, será que é porque todo mundo escova muito bem o dente, usa o fio dental todo dia, usa escova elétrica, a pasta certa, o enxaguante? Provavelmente não. É porque realmente é uma coisa que eles não se importam. Então, acredito que a gente, atendendo mais pacientes, a gente está ajudando também o Brasil, de forma geral, a ter uma saúde e uma qualidade de vida melhor. A gente sabe o tanto de doença, né? A gente sabe um pouco, imagina os dentistas, o quanto de doença começa pela boca. E é aquela coisa, né? Para a gente conseguir executar um procedimento, para eu fazer um protocolo, para eu colocar uma lente, para eu colocar um aparelho, tem que vender, né? Então tudo passa por isso. Então, para de fato conseguir colocar em prática a profissão, você precisa passar dessa etapa. Então, para você conseguir ajudar uma pessoa que precisa do teu trabalho, né, que precisa do teu serviço, a gente precisa passar por essa etapa, tá? Bom, gente, acredito que